O governo do estado renovou pela 10ª vez o decreto de emergência da seca em 153 dos 167 municípios do estado. Apesar das chuvas do início do ano, nossos reservatórios de água permanecem em estado crítico. Meu convidado hoje é o diretor-geral do Instituto de Gestão das Águas, Josivan Cardoso Moreno. Boa tarde, Josivan. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer estar aqui com você discutindo. E o prazer é meu. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Como é que estão os nossos reservatórios hoje? Bom, Diógenes, nós monitoramos 47 reservatórios acima de 5 milhões de metros cúbicos. São os reservatórios que dão a dinâmica hídrica do estado, a condição dos abastecimentos prioritários, mas também todo aquele outro abastecimento de usos múltiplos. E estes reservatórios, destes 47, o panorama é o seguinte: estamos com 19 reservatórios em volume morto, e aí abro um parêntese para explicar. Volume morto é quando o reservatório começa a diminuir a sua saída de água naturalmente. É preciso ter uma adaptação para as suas captações de água e, geralmente, a depender do reservatório, ele fica com cerca de 10% de sua capacidade nesta média, a depender da sua construção e do seu momento de tamanho da bacia hidráulica. Então, dos 47, 19 estão em volume morto, Estamos em volume morto. Secos, estamos com 14 reservatórios, ou seja, nós não temos água nestes reservatórios e nem as chuvas que ocorreram agora a partir deste período de dia 9 de fevereiro até os dias atuais. Teve essa parada de chuva, nesse momento, não conseguiram levar água até esses reservatórios. À época, nós tivemos a saída na região do Seridó de alguns reservatórios que receberam água, que modificaram minimamente, muito tímido, a sua situação, 1% a mais de água, mas coisa que não modificou o quadro crítico. Na região do Oeste foi a região que menos teve contribuição até aquela época das chuvas, e estamos aí aguardando que agora, retomando esse período chuvoso, consigamos aí modificar este quadro. Entre os 19 reservatórios que estão no volume morto está Armando Ribeiro Gonçalves, é isso? Voltou ao volume morto? Isso mesmo, Diógenes. A Armando Ribeiro, ela estava em volume morto a partir do mês de dezembro, finalzinho. Com as chuvas que ocorreram nesse íntere, ela conseguiu voltar a retomar água e, com isso, saiu de volume morto, chegou até a pouco mais de 10 centímetros acima da cota volumétrica. É um nível de medição de água no reservatório, e que, após esse período de estiagem que teve aí no meio deste processo da quadra invernosa, nós voltamos a ter a reserva hídrica em volume morto, o que nos traz, consequentemente, preocupação e atenção no monitoramento, na fiscalização e no controle do uso daquelas águas. Deixamos claro e ressaltamos à sociedade que o Instituto vem monitorando diariamente os reservatórios do estado, buscando, junto com a sociedade, fazer este uso racional da água para o grande desafio que é ainda manter a maior quantidade de água, Diógenes, onde ainda existe, por mais tempo permissível, ou seja, até que as chuvas realmente mudem este quadro. No começo do ano, as chuvas trouxeram alegria e muita gente chegou até a decretar que a seca tinha acabado. Nós estamos entrando, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, no 7º ano de estiagem profunda, o que é que está acontecendo? O que é que prevê os meteorologistas? Primeiro dizer que essas chuvas que ocorreram realmente trouxe alegria, esperança e já ajudou muito nas regiões mais interioranas, nos pequenos barreiros existentes nas comunidades rurais, naqueles pequenos reservatórios, sejam eles particulares ou públicos, que abastecem muitas vezes pequenas comunidades rurais, núcleos familiares, e ajudam na produção, inclusive pequena produção, abastecimento animal. Então isso ajuda muito, porque já vai ter aí um tempo que, se usando a água de forma racional, já vai ter aí durante pelo menos um ano, até o próximo inverno de 2019, o uso dessa água. A meteorologia previu naquela época 50% de chance, é um índice alto pelos meteorologistas, de que o inverno deste ano fosse na média ou acima da média. Então, a chance de 50% de ocorrer isso. Começou bem, teve todas aquelas chuvas, e aí foi explicado pelos meteorologistas esse bloqueio que teve nesses últimos dias aí das chuvas, mas que retomaria agora
como de fato está já iniciando aí um processo de retomada, desde ontem que vem tendo precipitações. Está chovendo no interior? Chovendo no interior também, Diógenes. Está chovendo aqui na região litorânea e já temos aí notícias boas de rios recebendo água nesses interiores. Na região do oeste toda, ali vindo Mossoró, descendo, já teve chuvas boas e bem expressivas de ontem para hoje. Começou também, ainda que fraca, mas já no Seridó tem algumas chuvas. Está chovendo em vários lugares da cidade. Qual o período da nossa quadra invernosa, Josué? Uma quadra regular, no período aqui na região litorânea, começa em maio. Né? Então nós já temos chuvas aqui, porque geralmente ocorre. Mas o período de chuvas aqui nessa região é realmente maio, junho, julho e agosto, geralmente. No interior do estado, ele começa iniciando dezembro, no finalzinho já tem as chuvas, que é chamada aquelas chuvas que iniciam-se, mas é janeiro até abril. E quando o inverno é muito bom, nós sempre dizemos que ele vai até maio, pega um pedaço de maio. Então, se as previsões meteorológicas estiverem corretas e ocorrerem assim, dentro da sua previsão, mesmo com esse bloqueio que houve, né, que é uma situação que teve, continuado, pode ser que até chegamos abril todo, em maio também existem essas chuvas. Você, como gestor das águas, está otimista? Otimista porque nós confiamos nos estudos, confiamos inclusive nos profissionais. Nós temos toda a fé, toda a esperança que isso é uma questão divina e precisamos. Nós realmente não temos condições de lidar com a natureza se não for com muito respeito e com muito cuidado. Isso é o que eles fazem. Então, estamos otimistas porque temos que ser otimistas. Claro, mas mesmo sendo otimistas, nós estamos lidando com toda a seriedade e com toda a atenção para a gestão das águas, que é o que é importante. Nós não lidamos só com desejo, lidamos e temos que fazer isso porque gestão não pode se prevaricar. Então nós temos o que temos e fazemos os cálculos. Então, mesmo com toda essa situação de otimismo, estamos lá entendendo que é uma situação crítica, o Estado não saiu do crítico das águas, continuamos em uma situação, como você bem colocou, Diógenes, as últimas secas dos últimos 100 anos, a mais forte. Até que ponto esse monitoramento do IGARNE pesou na decisão do governo de renovar pela 10ª vez o decreto emergencial? Posso lhe dizer e afirmar que é a alma do decreto, ou seja, o que faz com que esses decretos sejam ditados além deste monitoramento que mostra a escassez e a falta da fonte hídrica, que é o que faz entender que estamos em uma situação hídrica vulnerável e com muita dificuldade, que é estado crítico, até pela questão dos reservatórios, então é a alma da decisão final. Mas, além disso, todo aquele levantamento das perdas agrícolas, de todo o processo das cidades sem abastecimento, as cidades que a CAERN ou a próprio município, quando não é abastecido pela CAERN, faz com que entre em colapso, não tenha abastecimento regular de água, que aí é um serviço de saneamento. Então, esses três aspectos fazem com que o decreto esteja sendo editado. Em termos de colapso d'água, de abastecimento nas cidades, como é que está isso aí? Eu sei que você não é da CAERN teria mais propriedade de informar, mas qual a informação que chega ao IGARNE em termos de colapso nas cidades? Bom, atualmente, dos 153 municípios que a CAERN opera, estamos com 15 cidades em colapso e 84 cidades em rodízio. Mas, além dessas que a CAERN opera, nós temos também algumas cidades que não são operadas por ela e que fazem 17 cidades, que são municípios que não são da CAERN operados. Você começou essa entrevista lembrando a importância do uso racional da água. Qual é a mensagem que o IGARNE tem levado a todas as regiões do estado? Primeiro, deixar claro e destacar para toda a sociedade que gestão de água é compartilhada. Ela não se tem denominador ou monopólio para a sua gestão de executivo e de governo. Ao contrário, nós temos que juntos dar as mãos para fazer com que o uso seja racional. Então, a sociedade tem que compreender o quadro existente, depois utilizar aquilo que é simplesmente fazer a sua parte, que é usar do seu dever cívico e do seu dever de sociedade, que é usar o que é necessário. Usando o que é necessário, nós vamos conseguir aí postergar e aumentar essas reservas hídricas que ainda existem com toda a dificuldade dessa seca. O senhor sente essa conscientização aumentando na população? Em partes. Em alguns locais onde a sociedade vem sofrendo fortemente essa dificuldade, a gente sente essa preciosidade em estar lidando com o uso diário da água.
Mas em regiões como aqui a nossa, inclusive, capital, região litorânea, é muito distante do sofrimento da seca. E por esse motivo, muitas vezes, por mais programas educativos que já estejam vinculados, as próprias mídias, sejam elas escritas, televisadas e demais, venham ajudando a contribuir para o uso racional da água, ainda tem situações que nos frustram. Ver pessoas fazendo de água vassoura para varrer calçada, não tendo esse cuidado, e isso frustra realmente. Mas acredito que a sociedade vem entendendo a necessidade de lidar com esse bem tão precioso de forma correta e de usar de sentimento humano para com quem tanto precisa e ainda não tem. Rapidamente, nosso tempo está acabando, mas eu lhe pergunto, o desperdício no abastecimento de água nas cidades, por exemplo, como Natal, por exemplo, chega a ser de 40% na distribuição da água. Isso preocupa o IGARNE também? Preocupa. Rapidamente, nós, juntos com a CAERN, estamos desenvolvendo as estratégias, porque a CAERN é outorgada pelo IGARNE, o IGARNE dá autorização para o uso da água das fontes hídricas estaduais e, portanto, nós damos aquela vazão que é necessária, tendo esse índice incorporado. Então, cada vez que esse índice diminui, a gente vai regrando e usando melhor as águas que é preciso para os abastecimentos. É isso aí. Eu queria agradecer a participação de Josivan Cardoso Moreno aqui no nosso programa e desejar que o IGARNE consiga levar sua mensagem para toda a população. Obrigado, Josivan. Agradecido a todos. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Eu volto amanhã. É feriado santo, mas tem programa, hein? Até lá.